Revisão de literatura com inteligência artificial. Tá aí um bicho-papão, né? Um bicho-papão. Muita gente fica preocupada com isso, muita gente perde o sono com isso. Tem gente que só de eu falar que tem que fazer a revisão de literatura já fica arrepiada, né? E tem gente que, quando vai usar inteligência artificial, encontra desafios, né? É normal, é uma competência nova. Então, às vezes, a pessoa não está tão ambientada de como usar, ela talvez não saiba ainda estabelecer uma rotina melhor. Faz parte, né? Então, eu quero arrumar a casa contigo aqui sobre revisão de literatura com IA. É óbvio, do jeito que, na minha visão e na minha visão técnica, ele funciona muito bem. Porque não adianta nada você querer fazer uma revisão de literatura sem método de escrita e sem saber uma sequência, tá? É, é como se, sabe aquela premissa matemática? Eu acho que é premissa matemática, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui é o inverso. A ordem dos fatores altera o produto. Eu vejo muitas pessoas que querem fazer revisão de literatura seguindo a ordem errada. E aí usa IA, continua seguindo a ordem errada e não dá certo, tá? Então vamos lá. Alguns problemas clássicos, né, de revisão de literatura. Primeiro, a pessoa quer fazer uma revisão de literatura sem promessa. Ela quer pagar um tema. E não dá para fazer revisão de literatura pagando tema. A gente precisa de promessa. Existe uma diferença entre tema e promessa. Inclusive, você que já assistiu algumas aulas minhas, você já deve ter observado que eu uso sempre o exemplo da viagem, né? Você diz que vai viajar de férias, aí eu te pergunto, é mesmo? Para onde? Eu vou para a Oceania. Não, mas calma aí. Oceania tem Austrália, tem Nova Zelândia, tem Papua Nova Guiné, tem lá Micronésia. Você vai para algum lugar? Ah, não, eu vou para Papua Nova Guiné. Muitos de vocês querem fazer revisão de literatura sobre tema e não sobre promessa. E aí o que acontece é que vai dar ruim. Então, já deu para observar que, como a ordem dos fatores aqui altera o produto, a maior parte dos erros das pessoas, né, é que elas já queimam a largada lá no início, porque elas querem fazer uma revisão de literatura de algo que elas nem sabem o que vai ser pago efetivamente. Aí elas tentam pagar o tema. Não tem como pagar um tema, né? Resumir sem perder a profundidade é outro problema, né? A pessoa quer resumir a literatura, mas ela perde a profundidade, entendeu? É claro que tem gente que ainda nem lê, né? E aí é outro problema, sabe? Nem lê a literatura que a IA entrega, que a IA sugere, aí é complicado, né? Comparação efetiva de autores e teorias. Isso é um outro problema de revisão de literatura, é um pouco mais profunda essa explicação. Mas quando você faz revisão de literatura, é esperado que você tenha um triplo movimento, ok? Qual é esse triplo movimento, Felipe? Está dentro do. O Academia 24 Horas é treinado nisso. Convergências, divergências e lacunas. Se a sua comparação do que sai na literatura não aponta convergências, divergências ou lacunas, né? Ou seja, alguns autores abordam isso e outros não, ou ninguém aborda isso, ela não é uma boa revisão de literatura, porque a graça da revisão de literatura é o CDL, ok? Então isso é algo muito importante de você desenvolver, tá? Inclusive, vou colocar aqui o que eu esqueci de falar, né? Ordem dos fatores não altera o produto. Isso é um erro, né? E por último, organização das ideias no texto coerente. Tem gente que quando vai fazer revisão de literatura vira uma bricolagem, né? O texto vira uma bagunça, sabe? E isso não é legal, ok? Então, a organização das ideias precisa estar coerente dentro do texto. Uma coisa é a revisão, que significa coleta e análise da literatura, e a outra é a escrita da literatura. Tem gente que aqui até sabe fazer uma boa revisão, do ponto de vista de coleta e análise da literatura, mas a escrita é muito ruim. Falta até mesmo persuasão, falta CDL e por aí vai. Então, eu poderia muito bem começar te ensinando aqui sobre revisão de literatura, mas se você não declara guerra a esses problemas, não adianta muita coisa, tá bom?
A IA, pessoal, é o seu copiloto de revisão, tá? Então, ela não substitui o autor. Você tem a responsabilidade ética e acadêmica para fazer a revisão. Só que você tem a baita ferramenta para te ajudar nesse processo, ok? Por quê? Porque ela acelera a sua análise, com certeza. Aliás, ela acelera uma outra coisa que eu também vou colocar aqui já, ó. Ela traz assertividade para seu planejamento de revisão. O que que é promessa? A estrutura, né? A própria, os critérios de escolha da literatura. Então, ela já traz uma assertividade muito maior. É claro que ela acelera a análise, acelera a síntese, e essa síntese tem que observar o CDL, né? E não substitui a autoria, como eu já falei, mas te leva para o próximo nível, né? Hoje, você fazer revisão de literatura sem uma IA, é óbvio, adequada para isso, como acadêmico 24 horas, é como se você tivesse nos anos 2000 querendo usar máquina de datilografar. Você pode? Pode. Vai sair uma revisão de literatura? Vai. Mas para que tanto esforço? Entendeu? Só que, beleza, Felipe, já entendi, amei, show de bola. Aí entra um outro desafio aqui. Vamos lá. Você quer fazer a revisão de literatura? Você precisa decidir o quê? O tipo de revisão. Olha só quantos tipos. Cara, essa aula daqui, ó. Essa aula de fato, rapaz, tem gente que cobra para dar essa aula e não dá igual. Eu vou te mostrar os tipos de revisão de literatura, porque não adianta você chegar e falar assim: "Ô, Iá, faça a revisão para mim", se você não assume para ela qual é o tipo de revisão que você quer, ok? Então, olha aqui, ó. Revisão de literatura livre. Esse é o primeiro tipo. Obviamente, o próprio nome diz, né? Ela é mais solta, ela é mais aberta. Geralmente é quando você ainda tem muita coisa em aberto, muita coisa por consolidar sobre aquele assunto, né? Pensa só, eu tenho uma mentorada que trabalha com uso de IA para análise de prontuário médico. E ela olha isso dentro do sistema de saúde, sistema público de saúde, sabe? Olha, sabe, não é fácil de achar, assim, muita bibliografia. Você não concorda comigo? Então, essa é a revisão de literatura livre. É quando você precisa de mais flexibilidade, ok? Em relação àquilo. Ó, ela é mais flexível, ela é mais exploratória, ela não tem um método tão rígido, né? Ela se destina a identificar tendências, lacunas, coisas que estão muito mais em aberto. A preocupação da revisão de literatura livre é muito mais em demonstrar o que já escreveram do que em ficar cravando. É assim, é assado. É uma espécie de revelação do debate inicial sobre um assunto. É uma visão geral sobre o assunto. Olha só a diferença, compara com a bibliometria. Tá? Vamos comparar aqui com a bibliometria. Olha como que é diferente. Bibliografia e metria, de alguma forma, isso expressa o quê? Métrica, não é isso? Então, quando eu vou falar de bibliometria, de alguma maneira eu estou num caminho muito diferente da revisão de literatura livre, porque aqui eu quero métrica. E aí, obviamente, que são premissas diferentes para esse tipo de revisão de literatura. Ela geralmente está baseada numa análise quantitativa de publicações, né? Ela quer identificar padrões, quer identificar a relevância científica dessas abordagens. Ela tem um método, então, enquanto que a livre ela é mais solta em relação a método, até diante da pouca literatura existente, aqui, já que eu vou ter uma análise quantitativa, eu tenho que ter um método consolidado para isso, né? E, gente, foco é em publicação. Muitas revistas, elas criam espaços e são muito, muito, muito afeitas para publicar bibliometrias. Eu, inclusive, tenho algumas bibliometrias publicadas e é muito bom. Por quê? Porque hoje, com a IA, muitas pessoas que às vezes têm insegurança em fazer bibliometrias,
Se elas usam uma IA como a Academia de 24 horas, elas superam essa insegurança, né? Olha o terceiro tipo de revisão. Olha, tá vendo a diversidade, pessoal? Curiosidade, alguém aqui já conhecia tanta diferença assim de revisão de literatura? Já falei de livre, bibliometria, narrativa, ainda vou falar de outras. Você já era ambientado com tantas diferenças assim? Porque geralmente falam pra gente e exigem da gente. Faz uma revisão de literatura, né? A pergunta que se faz é: qual tipo? Tá claro isso? Então, vocês conheciam essa diversidade aí de revisão? E olha que eu nem falei de todas, né? Só citei três. Não conhecia, é diferente. É isso aí. Vamos lá. Olha só. Revisão narrativa. Foco mais interpretativo e descritivo sobre um fenômeno. Então, aqui, na revisão narrativa, o meu foco é menos na literatura, como foi nos exemplos anteriores, e mais no que a literatura diz sobre um fenômeno. Olha como é que há uma sutil diferença. Eu não estou preocupado em explorar um fenômeno ainda muito, né, uma discussão ainda muito nova. Eu não estou preocupado em quantificar. Eu estou preocupado em, olha, cara, como é que as pessoas estão trabalhando isso? Entendeu? Como é que isso tem sido discutido, tem sido abordado? Estão sentindo o cheiro diferente? É discutir as análises sobre um determinado fenômeno. Eu explico o fenômeno a partir dessas análises. É diferente de eu vou quantificar o que as pessoas dizem. Olha a ênfase diferente. O que os autores dizem sobre o fenômeno? E não o que os autores dizem por dizer. Ela também é um método mais consolidado, tá? Existe método para revisão narrativa e o foco aqui é no autor e o que ele afirma sobre o fenômeno. Tá claro? É diferente de uma revisão integrativa. Quem aqui já ouviu falar de revisão integrativa? Eu- é curioso, eu ia falar, eu gosto muito, né? Mas eu gosto muito de todas, entendeu? Essa é a graça do mundo acadêmico. Você não precisa cravar, não, eu só escrevo revisão integrativa, eu só escrevo bibliometria. Quando você tem o conhecimento liberta, não é isso? Então você passa a ter a versatilidade para escrever coisas totalmente diferentes. Revisão integrativa integra estudos com diferentes métodos. Podem ser quantitativos ou qualitativos, para analisar um fenômeno. Então aqui eu não estou focando só no fenômeno nem no autor. Eu quero saber os métodos, entendeu? Porque se eu focar no autor, como é na narrativa, e se ele usou um método que não é tão interessante para explicar o fenômeno? Então aqui eu quero olhar o método. Como que diversos métodos ajudam a explicar um fenômeno? Então, o foco é nos métodos. Olha aqui, eu peguei 20 bibliografias. Tem bibliografia que é quant, tem bibliografia que é quali. Alguns fazem desse jeito com entrevista, outros fazem experimentos, outros fazem isso, fazem aquilo outro. Então, com base nesses métodos, eu posso explicar o fenômeno assim. Aí vou dar uma observada aqui numa coisa. O maior problema qual é? A pessoa não sabe nem o que ela quer fazer. Ela está prometendo Oceania e não Papua Nova Guiné. Você entendeu o problema? O problema de você tomar uma decisão errada lá atrás, na sua revisão de literatura, e aí você aborda uma bibliografia ampla. A revisão integrativa, ela admite artigos, resumos, capítulos, livros, enfim, textos que têm métodos para explicar um fenômeno. Então, tem que ter método para a bibliografia entrar na tua revisão de literatura. Ela não pode ser uma bibliografia livre, tá claro? Ela tem que ser uma bibliografia que já passa pelo filtro dela ter um método. Por quê? Porque eu vou focar no método de cada bibliografia que eu selecionei. Olha a sistemática. Quem aqui já fez sistemática? Ela é mais chatinha, né? Eu tenho a mentorada, ela entrou na mentoria ponto final. Aí a gente se encontrou nessa semana e aí ela vai fazer uma revisão sistemática. Ela estava bem preocupada. Mas, em homenagem a ela,
a gente inseriu aqui no Acadêmico 24 Horas, ó, nas novas trilhas. Quem é que viu as novas trilhas já de aprendizado da Academia 24 Horas? Pagamos uma pedagoga para isso, gente. A gente tem agora aqui, ó, revisão sistemática, um workshop completo de revisão aqui, né? É top demais, inclusive com vários bônus, ó, materiais de apoio, checklist e por aí vai. Foi em homenagem a ela, né, que a gente fez isso. Vamos lá. A revisão sistemática, ela é, dentre todas as outras que a gente viu, ela é a mais engessada em termos de método. Então, ela tem método, protocolo, ela é uma forma de bolo. E se você não cumpre essa forma de bolo, a legitimidade da sua revisão sistemática vai ser colocada em xeque. Então, ela é conduzida por um método rigoroso, específico, sequencial. Por exemplo, Prisma, tá? E aí, presta atenção. Olha só. Presta atenção aqui, gente, que eu vou falar muito sutil. Todas essas revisões que eu te expliquei, ó, integrativa, narrativa, bibliometria, revisão de literatura livre, em alguma medida elas vão focar em quê? Métodos, autores, tema, coisa nesse sentido. A revisão sistemática, presta atenção no que eu vou dizer. Qual é a melhor definição que você tem de revisão sistemática, Felipe? Na minha visão, na minha definição, que vai te ajudar a entender. Ela é uma pesquisa sobre outras pesquisas. Pensa comigo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Olha para mim aqui. Olha só. Eu quero saber se o ovo faz bem ou mal, ok? Ou faz bem ou mal para a saúde. Essa é a minha indagação. E eu quero fazer uma revisão sistemática. Então, é o seguinte: eu vou olhar na bibliografia. Essa é uma primeira forma, porque eu vou fazer revisão sistemática. Agora, a outra maneira, eu faço experimento. Então, vamos lá. Pegando aqui comigo. Ovo faz bem ou mal para a saúde? Isso é uma pergunta de pesquisa. Tosca, porque eu estou falando aqui rápido, mas é uma pergunta de pesquisa. Essa pergunta eu posso responder de duas maneiras. Primeira maneira, eu faço experimentos para avaliar se o ovo faz bem ou mal para a saúde. E tal, e usa nos ratinhos, usa nos humanos, usa desse jeito, daquele jeito, compara ovo de galinha, ovo de avestruz, ovo de não sei o que lá, ovo de ema, e blá. Aí, com base em todos os meus experimentos, eu digo que o ovo faz bem. Essa é a primeira situação. Eu não fiz revisão sistemática aí. Eu produzi os dados e eu analisei os dados. Agora, pensa comigo. Quantas pessoas já fizeram pesquisa sobre se o ovo faz bem ou mal? Você imagina que são muitas ou poucas? Quantas pessoas você imagina que fizeram pesquisa sobre se o ovo faz bem ou mal? Muitas ou poucas? O que você acha? Ao longo da história. Bota aqui no chat, meu povo. Bora! Preguiça de colocar no chat. Cadê? Vambora, Nilda. Vambora, Beto, Alexandre, Bruno, Ana. E aí? Rodolfo, Silvia. Quero saber. Você acha que tem muitas pesquisas sobre se o ovo faz bem ou mal, já existentes por aí? Tem ou não tem? Qual é? Sim. Sim, muitas, exatamente. Então, eu tenho a opção, diante de diversas pesquisas que já tem sobre o assunto, de fazer o seguinte: de não fazer o experimento, de fazer uma revisão sistemática. Porque a revisão sistemática é uma pesquisa sobre outras pesquisas. Então, para eu fazer uma revisão sistemática, eu preciso que haja outras pesquisas sobre o assunto. Porque ao invés de eu responder se o ovo faz bem ou mal baseado nos meus experimentos, eu vou olhar para a revisão e vou falar, cara, baseado aqui nas pesquisas dos outros, o ovo faz bem ou mal. Então, eu respondo uma pergunta de pesquisa com a bibliografia. Só que eu tenho que olhar, eu tenho que ter critérios de seleção da bibliografia, porque eu estou respondendo uma pergunta científica. Por isso que ela é tão engessada. O foco na pluralidade de pesquisas que respondem a minha pergunta, né? E abordar uma bibliografia restrita. Geralmente, a revisão sistemática é artigo publicado em periódico e com critérios de escolha do periódico. Então, ela não é tão tolerante assim com múltiplas modalidades de conhecimento.
E por último, tem a revisão de escopo. Aí, a revisão de escopo, o conceito é ser um mapeamento amplo do conhecimento, né? É quando eu quero entender o que que a galera está pesquisando efetivamente, não é discutindo, ok? Discutindo até na revisão de literatura livre, eu acho. Mas o que que a galera está pesquisando sobre um assunto? Foco em conceitos, em metodologias, em premissas e por aí vai. Vira a diversidade? Então, como é que você vai fazer isso dentro da IA? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o tipo de revisão, sabe? Não se faz revisão de literatura sem saber qual tipo de revisão você quer, entendeu? Então, essa é a etapa zero. Eu nem chamo de etapa um. Ela tem que ser etapa zero, é a premissa do que você vai fazer. E uma vez escolher o tipo de revisão, você vai fazer o mapeamento dos artigos. A referência, né? Vamos lá. Para mapear esses artigos, é a sua promessa. Então, você tem que fazer a promessa do seu texto e aí, com isso, pedir que ele sugira os artigos. Ok? Então, eu não começo a revisão de outra forma. Escolher o tipo e depois a promessa. Vamos lá. Me dê aqui um exemplo de revisão que você precisa fazer. Eu preciso que você me diga o tipo de revisão e sobre o que é a revisão. Escreve aqui no chat que eu vou fazer uma estratégia aqui com vocês. Vou mostrar aqui no Acadêmico 24 horas. Para quem não sabe, o Acadêmico 24 horas é uma IA treinada para acadêmicos. Ela é composta de mais de 50 robôs. Ó, isso tudo aqui é robô. São robôs ultra expert em vida acadêmica, tá bom? Super mega ultra interessantes e úteis. E, para quem é usuário da Academia 24 horas, vem a novidade. Ó. Antes, a Academia 24 horas tinha mais ou menos 10 a 12 treinamentos e era tudo muito esparso, né? Tinha um de empreendedorismo, um de tema, um de não sei o quê. Agora nós temos 49 treinamentos. Olha isso. Você não precisa ficar gastando dinheiro curso de para usar IA. Você usa a trilha correspondente. Quero ser aprovado no doutorado, na seleção de professor, tá aqui. Quero ser aprovado na seleção de mestrado, tá aqui. Quero empreender, tá aqui. Quero escrever minha tese. Então, isso daqui é novidade, tá? Então, não é para você consumir tudo, não. É consumir a bola da vez, tá? É para você consumir a bola da vez. Mas eu quero que você escreva aqui qual tipo de revisão que a gente vai fazer e sobre o quê. Senão eu pego aqui uma revisão aleatória. Te olha aqui no, na Globo, Globo News, um tema aleatório. Escreve aí. Ó, o Beto aí. Cara, não vi 10% dos seus conteúdos e abordagens sobre aspectos acadêmicos que estou assistindo aqui. Sou graduado pela Universidade Federal do Piauí em música. Que legal. E mestre em música. Nós temos muito mentorado da música. Me verei sozinho nos trabalhos de graduação e mais ainda na pós. Estou aprendendo muito mais com os encontros. Pô, coisa boa, meu irmão. Seja sempre bem-vindo. Né? Olha aí, ó. No meu caso, acho que o meu seria sistemática, sobre epigenética do milho. Show de bola. Vamos pegar aqui esse exemplo logo para a gente fazer uma simulação, tá? Vamos lá. Primeiro passo, definir o tipo de revisão. Segundo passo, qual é a promessa, tá? E aí eu vou definir a promessa e pedir para ela mapear os artigos sobre esse assunto. Tem duas maneiras de eu fazer isso. Aliás, eu vou fazer o seguinte: eu vou explicar os passos e depois eu vou na prática aqui, pode ser? Porque eu acho que vai criar menos ansiedade nas pessoas. Você vai entender o método completo e depois eu vou te mostrar o passo a passo, pode ser? Eu acho que fica mais didático. Então, a promessa e eu peço aqui para mapear os artigos, né? É claro que eu estou colocando aqui um prompt básico, ok? Ó, liste os artigos publicados nos últimos 5 anos sobre o tema X, organizado por autor, ano e contribuição central. No caso, eu vou substituir aqui tema por promessa, tá? Depois entra a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Tá? É o resumo e fichamento dessa bibliografia. Então, mapeamento de artigos
Eu posso fazer em dois lugares, né? Mas o lugar mais recomendado é aqui, ó. Recomendações bibliográficas. É no robô Recomendações Bibliográficas, ok? É, e aí eu vou gerar. Então, ó, deixa eu até ser mais preciso, para ficar mais didático ainda. Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Então, aqui você pode usar o robô Escrita Acadêmica. E aqui você pode usar o robô Recomendações Bibliográficas. Aí ele vai te fazer recomendações, ok? E aí entra na fase de leitura. Você vai ter que ler, né, essa bibliografia, porque aqui é uso de IA ético, né? Você não vai colocar um negócio que você não leu, correto? E aí, primeira forma, antes de você ler, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei algumas vezes. Sabe quando você lê um texto e você fala assim, cara, eu não entendi nada. Queria muito ter um resumo dele antes de ler. Ótimo, resumo. Você pode gerar o resumo antes de ler, para você ter um overview do texto. Se você tiver um overview do texto, você acha que você vai ler melhor? Entendeu? Então, você pode fazer isso. Onde? Aqui, ó, resumo de bibliografia. Ele pode gerar o resumo de uma maneira dissertativa ou em bullet points, né? Em itens. E aí você faz aqui, ó, robô resumo de bibliografia. Vou te dar um exemplo aqui concreto. Eu estou passando rápido que a gente já vai fazer isso juntos, né? Mas olha aqui, ó, robô de resumo dissertativo. E o fichamento eu faço no robô gerador de fichamentos, que é esse robô aqui, ó. Quantos fichamentos eu quiser. Se na minha revisão sistemática saíram 10 bibliografias, eu faço o fichamento das 10. Olha aqui, eu coloco o texto. Eu, Felipe, é uma questão de preferência. Eu só marco citações com número de página aqui, mas você pode pedir o resto, tá? Inclusive lacuna de pesquisa, muito importante para revisão sistemática. Você pode pedir já no formato da sua revista, vou colocar aqui a BNT, mas pode pedir em EPA se quiser. Gente, marca o que você precisa, tá? Eu sempre peço em parcial, mas quem quiser algo mais analítico pode pedir aqui. E o segredo está nas instruções adicionais. Vamos, por exemplo, às vezes a gente usa sei lá, quer fazer um fichamento de um livro. Poxa, mas você não quer tudo do livro, você quer um fichamento direcionado. Então você pede aqui, ó. Quero que você selecione apenas citações que têm relação com epigenética, epigenética do milho. Ele só vai fazer citações que têm relação, se houver, obviamente, dentro do texto que você mandou. Essa é a etapa 3, essa é a etapa 2. Etapa 3, síntese crítica e comparativa. Eu vou pegar dentro do robô de escrita acadêmica, eu vou pegar esse robozinho aqui, ó. Eu vou apertar nesse clipsezinho, vou subir a minha bibliografia, vou subir, enfim, os arquivos que eu quiser. Aí eu só vou colocar leia o arquivo e ele vai ler o arquivo, né? E depois eu vou seguir o resto aqui. E eu vou pedir para ele ler o arquivo comparando, obviamente, a minha bibliografia. Os fichamentos vão ser muito úteis, os resumos vão ser muito úteis. Por exemplo, compare os argumentos do autor A com o autor B sobre a variável, a categoria que você quer analisar, mostrando convergências, divergências e lacunas. Eu uso isso dentro do robô escrita acadêmica. Depois que ele fizer essa comparação, aí eu vou para a escrita. Tá vendo como que não tem como as coisas serem mal feitas? Porque você tem etapa. Agora, o que que acontece por aí? A pessoa entra numa IA, já é genérica, já é ruim pra caramba. Aí fala assim: escreva minha revisão de literatura de um tema, né, milho. Só que na cabeça dele ele quer epigenética do milho. E aí começa a dar ruim. Aí depois, no final, na etapa 4 você vai escrever a revisão.
Você vai fazer isso tudo dentro do robô escrita acadêmica. A promessa da revisão, o sumário com as micropromessas, o tópico, os recursos e a escrita, como você vai ver aqui. Tá claro o modelo mental das etapas? Até aí tá claro? É assim que você faz revisão de literatura usando IA. Não dá para furar a etapa. A não ser que você queira uma revisão de literatura ruim. Beleza? Dito isso, vamos ver aqui o uso da IA. E vamos fazer aqui a nossa revisão. Vamos lá. Duas maneiras de eu interagir com a IA. Primeira maneira, olha aqui, ó. Interagir diretamente com o robô. Então eu venho aqui no robô escrita acadêmica e peço para ele me ajudar com a promessa da minha revisão. Eu já escrevo aqui, ó. Quero sua ajuda na elaboração de promessa, blá, blá, blá. Essa é uma maneira. A segunda maneira é essa daqui. Engenheiro de prompt mais o robô que você quer usar. Felipe, como assim? Essa é uma boa maneira, principalmente para quem é inseguro com o uso de IA. Olha só, tá vendo esse robô aqui, engenheiro de prompt? Qual é o milagre desse robô? Ele transforma um desejo em realidade. Então, vamos supor, quero escrever uma revisão sistemática sobre epigenética do milho. Não faço ideia da promessa, da revisão, tampouco da pergunta, que será respondida com ela. Felipe, mas aqui no seu modelo não tinha pergunta. Mas isso é uma propriedade da revisão sistemática, que ela responde uma pergunta. Quero que elabore um prompt completo para eu usar no robô escrita acadêmica do acadêmico 24 horas sobre para receber 3 sugestões de promessa e, para cada sugestão, uma sugestão de pergunta. Pronto. Isso daqui, gente, é o que se chama prompt alfaiate. Por quê? Porque você não pega prompt genérico de internet que não funciona. O que é um prompt genérico de internet? Ele foi feito por uma IA cujo algoritmo já mudou. Ele foi feito há 3 meses atrás. Ele foi feito numa IA genérica, ok? E ele foi feito sem especificidade. Olha aqui. Eu não estou gerando um prompt que é só para você colocar o nome o temazinho. É um prompt alfaiate para pesquisa sobre epigenética de milho. Olha o tamanho desse prompt, gente. Tá vendo? É muito top, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou ler o prompt, tá? Eu vou ler o prompt. E depois eu vou usar o prompt no robô que eu quero usar. Depois que eu leio, aqui como eu estou numa simulação, eu vou copiar e colar o prompt, tá bom? Mas o certo é ler, ok? Ver se é isso que você quer. E aí você cola o prompt aqui. Então, eu já escolhi o tipo de revisão. E agora eu estou nesse momento aqui, ó, de mapeamento dos artigos. Para isso, eu estou definindo qual é a minha promessa. Tá claro até aí, galera? Deixa eu ver quem é que pediu a epigenética do livro. Do livro não, do milho. Ai, ai. É a Franciane. Tá claro, Franciane? O que muitos fazem? Escreva sobre a epigenética do livro, revisão do milho, revisão sistemática. Olha aqui, presta atenção, gente. Lê aqui, ó, não dispersa não. Ele me traz a promessa 2 e a promessa 3. E ele me traz aqui sugestão de pergunta, já usando o método Pico
que é um método muito consolidado de revisão sistemática. Por exemplo, primeira pergunta: qual o impacto de mecanismos epigenéticos na resposta do milho a estresses abióticos com base nas evidências empíricas de revisão sistemática? Segundo, eu não vou ler tudo não, tá, gente? Eu tô aqui, é igual o programa da Ana Maria Braga. As partes da lasanha já ficam meio que prontas para a gente não consumir muito tempo de vocês. Qual o papel dos mecanismos epigenéticos na fenotipagem, plasticidade e seleção de variedade de milho para adaptação a diferentes ambientes com base nas evidências empíricas? Terceiro, qual o impacto de interseções entre epigenética e quais as evidências empíricas permitem inferir implicações para o melhoramento com base nas divisões sistemáticas de estudos primários? Franciane, eu queria que você me dissesse se a gente vai no um, no 2 ou no 3, tá? A diferença entre promessa e problema. Promessa é o que você vai pagar, tá? Então, ó, eu vou pagar isso. Só que no caso da revisão sistemática, ela tem uma singularidade. Ela tem que ter uma pergunta de pesquisa. Então, a gente faz a promessa, que é em tom afirmativo, e a pergunta, que é em tom de interrogação. Um, dois ou três, galera? Bota aí para mim. Qual que a gente vai? Não quero decidir nada. Pra vocês verem aqui o Quem Sabe Faz ao Vivo. A primeira, show. Aí, o que que eu vou fazer? Ó, já defini aqui a promessa e a pergunta, óbvio. Agora eu vou pedir para ele fazer aqui o mapeamento dos artigos. Vamos lá. Eu vou vir no robô de recomendações bibliográficas. É muito importante, pessoal, quando você usa o Academia 24 horas, você usar ele em função do que você quer e da singularidade do robô. Tem gente que chega e fala assim: ah, eu usei, mas não ficou legal. Aí a gente pede, tá, mas manda aí onde você usou. Eu pedi para o robô de projeto de pesquisa para a Plataforma Brasil escrever minha tese de doutorado. Pô, então é importante você observar isso. Aí eu venho aqui no, de recomendações bibliográficas, tá? Eu posso gerar um novo prompt completo no engenheiro de prompt, ou eu posso vir direto no, de recomendações bibliográficas. Como eu sei que muitos de vocês talvez estejam inseguros no uso de IA, você pode vir para o engenheiro de prompt, como eu também vou usar, tá bom? Olha só, vamos lá. Usei, aliás, não, vou até posso fazer aqui embaixo. Usei o prompt no robô de escrita acadêmica e ele me sugeriu essa promessa e problema. Agora quero sua ajuda na elaboração de um prompt completo de busca de bibliografia nas bases bibliográficas que tenham relação com essa promessa e problema. É importante você considerar as seguintes informações: sugerir as palavras-chave, sugerir os operadores booleanos, sugerir os strings de pesquisa, informar quais bases pesquisou do Crossref, que é a base de dados que reúne todos os DOIs do mundo, e o marco temporal. Observar o marco temporal da pesquisa. Vamos supor 2020 a 2025. Elabore o prompt completo que será usado no robô recomendações bibliográficas. O que que eu estou fazendo? Presta atenção. Ele gerou o primeiro prompt. Show, tá lindo. Já fiz o quê? Escolhi minha promessa, que é o que vai subsidiar o mapeamento de artigos. E agora ele está gerando o segundo prompt. O que que o segundo prompt faz?
ele vai, com base na minha promessa e no meu programa de pesquisa, ele vai justamente me ajudar nas recomendações bibliográficas sobre um assunto. Claro? Então a gente está agora mapeando os artigos, ok? Tá aqui bonitinho, ó, redondinho. Lindo isso, né? Sabe qual é a questão, gente? Muitas pessoas ficam na internet falando assim: faça o meu curso de IA, vou te ensinar a usar ChatGPT, Gemini, aquelas coisas. Ou então, não, compra essa IA aqui americana, que ela só faz a revisão de literatura. Tá aí a escrita. E a publicação, aqui você faz tudo. Publicação, toda a estratégia completa. Então vamos lá. Tá aqui o meu prompt. Eu tenho que ler, obviamente, ok? Ler, e eu vou botar aqui no recomendações bibliográficas. Esse prompt está tão top que o bichinho vai ficar suando aqui. Cadê recomendações? Tá muito top. Lembrando que é sua responsabilidade ler o prompt, ok? Apertei o Enter aqui e ele vai começar a trabalhar, tá bom? É claro que eu estou aqui numa simulação, de repente os critérios que ele colocou aqui não tem artigo, entendeu? Eu não sei, não sei. De repente os critérios aplicados aqui, enfim, não tem artigo, tá? Depende. Mas olha só o passo a passo como é que é fácil. Até aí tá indo? Professor, para quem já terminou o mestrado, na último Zoom, você pediu para eu colocar minha dissertação no robô, ele daria ideia de definição de título do artigo. Sim, você pode colocar a sua dissertação no escrita acadêmica, aí você bota assim, leia o arquivo, tá? E depois você fala para ele, ó, eu quero escrever um artigo, você pode sugerir um título baseado aqui na nossa, na minha dissertação? Tá bom? E você pode fazer. Não necessariamente você precisa sempre gerar um promptzão Mega Blaster dentro, tá? De qualquer interação, tá bom? Olha o tamanho disso aqui. Gigante, né? Às vezes você quer só uma solicitação simples, como é o título, e tá tudo certo. Como ele é treinado em escrita acadêmica, né? Então ele vai te ajudar nisso de boa, tá bom? Quero assinar a cada 24 horas. Já vou deixar o link aqui para você. Tá? Entra agora ao vivo aí. Já deixei o link aqui para você entrar. O que que ele está fazendo, galera? Olha só a quantidade de coisa que ele está desenvolvendo. Olha a quantidade de critérios que ele está fazendo. E ó, tá aqui pensando, ó. Ele não tá parado. Ele tá pegando os strings, tá fazendo tudo. Ó o bichinho aqui trabalhando. Eu colei um prompt, sei lá, de 2, 3 páginas nele. E tá aqui, ó, pesquisa primária, secundária e terciária. Quem trabalha com revisão sistemática conhece esses conceitos, né? Quem é que conhece esses conceitos? Primária, secundária e terciária. Costuma ser muito importante para fazer revisão sistemática. Inclusive, daqui a pouco ele fala aí de desfecho, de outcome. Se bem que ele está em português, ele deve falar desfecho, tá? Então, olha só. Ele está analisando tudo, ok? Sistematizando tudo, considerando esse mega prompt blaster power gigante sobre um determinado assunto. Então a gente está aqui, ó. A gente está onde? Aqui no mapeamento, tá vendo? E aí depois, para onde que a gente vai? A gente vai pegar a nossa bibliografia, obviamente, a gente vai ver se ela de fato se enquadra nos nossos critérios, ok? Ela se enquadra nos nossos critérios, e se enquadrando nos nossos critérios, você vai para a fase de leitura, que você pode fazer essa leitura antes de rodar na IA, mas eu te sugiro fazer essa leitura depois de rodar na IA. Primeiro você roda na IA e depois você lê. Por quê? Porque você já tem resumo, já tem fichamento, você já tem uma sistematização daquilo que você vai ler, tá? Mas, inclusive, você pode fazer a etapa de leitura sem nenhum tipo de nenhum tipo de uso de IA, tá? É o jeito tradicional e funciona há muitos anos. Entendeu? Você não precisa passar na IA. Eu sugiro passar por uma questão de você ter um overview e já uma arrumação que vai te permitir depois a síntese comparativa.
tá? E tá ele aqui, ó, trabalhando. Não é igual a IA genérica que sai cuspindo informação, cuspindo e cospe, cospe. Aí quando você vai ver, muito complicado o que está entregando, né? Então, essa leitura você pode decidir se vai fazer com IA ou sem IA, tá? Sim, você sempre que você pedir, você consome, Giacomo. Você tem a opção de não pedir, é óbvio, tá? Mas eu tô te mostrando aqui do jeito mais, vamos chamar assim, mais beabá, né? Porque muitas pessoas entram e não têm essa intimidade com o IA, né? É por conta disso. E aí vem, ó, você acha importante cadastrar a revisão no Prospero, né? Para quem não sabe, pessoal, o Prospero é uma base em que você registra as revisões. É como se fosse. Pensa comigo, o ovo faz bem ou mal? Poxa, será que alguém já fez uma revisão desse tipo? Porque para que eu vou fazer uma revisão se o ovo faz bem ou mal? Se alguém já fez essa pergunta e respondeu essa pergunta por meio de revisões sistemáticas. Entendeu a lógica? Então, o Prospero, ele é mais do que uma plataforma de repositório de revisões, ele é uma espécie de evitador, nem sei se existe essa palavra, né? Evitador de retrabalho, tá? Olha só, vamos lá. Bichinho tá trabalhando aqui, gente. Olha aqui. Agora, imagina quanto que é o custo para eu te entregar isso. Quanto que é o custo? Você pega consensos, essas IAs aí todas te cobram por crédito e você tem 3 pesquisas, 5 pesquisas. Sabe qual é o custo para você receber isso daqui? É gigante. É a melhor condição possível. E ó, tudo aqui clicável, hein? Clicável, ó. Tá vendo? Tá claro até aí, galera? Vão colocando as dúvidas, tá? Vão colocando as dúvidas, beleza? Olha que lindo. Olha que lindo. E agora, ele me entrega essas revisões baseadas no que eu pedi aqui, ok? Eu estou numa simulação. Se eu quiser que saia diferente, eu preciso ordenar diferente. Tá claro até aí? Sim? Beleza? Show de bola? Até aí, tá legal? Show. Vamos para cima. É, Aí eu tenho minha literatura aqui. O que que eu vou fazer? Vou ler. Vou ler, entendeu? Vou baixar, vou analisar, vou ver se é isso mesmo e vou partir para a leitura. E aí eu posso colocar aqui no resumo de bibliografia. Aqui tem um exemplo de bibliografia, ó. E sabe o que que é legal, gente? Eu só subo o arquivo e boto se eu quero o resumo dissertativo ou o resumo em bullet points. Ou dissertativo ou em bullet point. E ele gera para mim. Tá claro? E se eu quero fichamento, ele vai gerar aqui o fichamento. Eu vou te dar um exemplo de fichamento aqui, ó. Eu pedi o fichamento só sobre trechos de juridicização. Ou então pedi fichamento só sobre teoria dos movimentos sociais. Tá vendo? E ele gera para mim as citações. Olha aqui as citações. Com página, ok? Porque eu pedi assim. Tá claro? Fiz isso, agora eu tenho que comparar. Eu tenho os fichamentos ou resumos, ou as minhas anotações. Aí eu vou lá no robô escrita acadêmica e falo assim: compara, por gentileza. Aqui, ó, cadê? Compara esse negócio aqui, por gentileza. E ele vai comparar para mim, tá? É claro que eu precisaria ter feito as etapas anteriores para eu te mostrar essa nova etapa, ok? Mas é só pedir para ele comparar aqueles arquivos que você encaminha, né? E ele vai fazer a comparação desses arquivos, tá bom? E aí, como que você vai pedir para comparar? Ou você prompteia aqui, mas se vocês estiverem seguro de como comparar,
é importante você fazer o quê? Você gerar no engenheiro de prompt, tá? Então, ó, por exemplo, eu fiz aqui, estava procurando. Eu coloquei leia os arquivos. Aí ele lê os arquivos, tá? Aí depois que ele lê os arquivos e me explica, obviamente, os arquivos, eu vou interagir com ele. Antes de escrevermos a minha revisão de literatura, eu quero que você faça um quadro comparativo dos artigos que enviei de Assense e Ramos. Poderia ser de Assense, Ramos e não sei o quê. E quando eu poderia ter pedido não para ele ler o arquivo, mas para ele ler as minhas anotações, o meu fichamento, ok? Eu quero que você compare assim, ó. Eu coloquei as categorias, direito à saúde e instituições jurídicas e desafio de efetivação, e a coluna Assense e Ramos. Aí ele compara, ó, direito à saúde, que o Assense fala, o que o Ramos fala. Instituições jurídicas, o que o Assense fala, o que o Ramos fala. Poderia ser os 15, tá? É a mesma lógica. Desafios de efetivação, o que o Assense fala, o que o Ramos fala. Isso daqui é a síntese comparativa. Eu só vou escrever depois que eu tiver a síntese. E eu posso escrever no mesmo chat. Ok, agora vamos escrever uma revisão de literatura livre, no caso aqui foi livre, adotando as perspectivas Sense e Ramos. Ou vamos escrever uma bibliometria, ou vamos escrever uma revisão sistemática de epigenética de milho. Sugira a estrutura desta revisão com as micropromessas correspondentes. Ó. Então, eu tenho a promessa, que ele já sabe lá em cima, e eu pedi a estrutura, que é o sumário, com as micropromessas. Qual é a perspectiva aqui, gente? Presta atenção. Presta atenção. A soma das micropromessas dos tópicos da minha revisão paga as micropromessas dos capítulos. E a soma das micropromessas dos capítulos paga a promessa do texto. Aí, Felipe, na minha área chama de seção e subseção. É a mesma coisa. A soma das micropromessas das subseções paga a micropromessa das seções, e a soma da micropromessa das seções paga a promessa da revisão de literatura. Por isso, se lá atrás você não tem uma promessa específica para sua revisão de literatura, o resto não funciona. Olha aqui o que eu fiz, ó. Ele me deu o título provisório, me deu o sumário com as micropromessas. Por exemplo, ó, a seção 2, Marco Constitucional do Direito à Saúde, apresentar os fundamentos, entendeu? A seção 3, Judicialização da Saúde, conceito, escopo, definir a judicialização e mapear suas vias. Gente, o que eu quero te mostrar é o seguinte: qual é a palavra de ordem? Planejamento é mais importante que escrito. E muitos de vocês usam IA genérica e não planejam a revisão. Vai sair um texto? Vai. Ruim, cheio de alucinação? Sim. Agora, eu poderia chegar muito bem e te ensinar o jeito alucinador. Só que eu desejo seu bem. Você vai entrar no Academia 24 Horas agora. Você vai ser assinante, ou você já está no Academia 24 Horas. Ok? Sumário e micropromessas. Aprovei os sumários e micropromessas. É claro que eu estou aqui numa simulação, né? Eu estou aprovando tudo, eu posso pedir para ele retificar. Aí, ó, lembra do nosso tópico de marco constitucional? Que tem essa micropromessa? Sugiro 5 argumentos e um recurso para cada argumento. É isso aqui, ó. O tópico, que é marco constitucional, e os argumentos, os 5 argumentos. Olha que lindo. Argumento 1. A Constituição eleva a saúde e direito fundamental e dever do Estado com eficácia imediata e relevância pública. Lembrando, os argumentos ele não está tirando além, ele está tirando a minha literatura que eu mandei para ele. Qual é a tese do argumento? Qual o recurso que eu posso usar? Tá vendo? É muito massa. Outro argumento, integração com a Seguridade Social. Qual é a tese do argumento? Qual o recurso que eu posso usar? Terceiro argumento, ele me dá os 5. Eu tô aqui, gente, no argumento. E eu já pedi também o recurso, né? Lembra? Eu pedi o argumento com recurso. O que é recurso, gente? Recurso é o que subsidia o argumento.
Por exemplo, descentralização e participação social são pilares que abrem espaço de solução extrajudicial. Esse é o argumento. O que que esse argumento significa? A descentralização de municípios e os conselhos e conferências criam arenas de pactuação e controle social que permitem prevenir litígios e construir acordos, reduzindo a necessidade de utilização imediata. Só que qual é o ditado? Palavra de ordem aqui. Vocês já sabem. Muitos aqui já são meus mentorados, já sabem, né? Vamos nessa. Vou deixar vocês complementarem. Matar a cobra e mostrar o quê? Complemente a frase. Quem já assistiu meia dúzia de aula minha já sabe. Muito bem. A cobra morta. Eu chego e falo aqui. A desigualdade aumentou no Brasil. Tô chutando, tá, gente? Cadê o recurso que subsidia? Matar a cobra e mostrar a cobra morta. Então, o planejamento é até do recurso. Então, por exemplo, essa questão aqui da. Vocês estão por dentro, né? Mó galera aí, a cobra morta, é isso aí. Olha aqui. Como que eu mostro a questão da descentralização? Posso fazer um fluxograma de governança pactuada. Conselho de Saúde, gestor, MP, acordos, ajustes. Isso é um recurso. É muito rico isso, gente. Aí eu vou para a escrita. A minha escrita é por argumento. Não é vomitando. Escreva a revisão de literatura. Olha aqui. Pai, tio Felipe falando, ó. Vamos agora elaborar o argumento abaixo. Aí eu falo qual argumento a gente vai elaborar, que envolve o enunciado do argumento, a tese do argumento, que é o que ele significa, e qual recurso. Escreva de forma dissertativa, englobando o argumento, a tese e o recurso e a maneira dissertativa para o meu arquivo de revisão. Aí ele escreve para mim. Tá vendo? E aí eu chego e falo, agora vamos escrever de forma dissertativa o outro argumento. Eu vou por argumento. Isso daqui, gente, deixa eu te falar, é impossível de ficar ruim. É impossível, entendeu? Então, não é só interação inicial, são os seus verbos amigos. Quais são os verbos amigos de quem usa uma IA? Ampliar, reduzir, substituir, retirar, exemplificar. Então, quando a IA te entrega algo, você conversa com ela. Mas você conversa com ela sendo específico. Eu quero que você amplie X para, sei lá, 1.000 palavras. Eu quero que você escreva de forma dissertativa esse argumento aqui. Então, você usa os verbos amigos com especificidade. E você vai gerar sua revisão de literatura hoje. E de onde que vem a autoralidade, Felipe? De várias coisas. É uma análise combinatória de tudo isso. Primeiro que eu não estou pegando um negócio gerado por uma IA genérica, copiando e colando. Eu estou usando a IA de uma maneira assistiva e não generativa. Segundo que eu estou usando prompts alfaiates, que são completos, não é desejo, é prompt, alinhados à IA, que se você usar o prompt de uma IA Gemini no ChatGPT não vai ficar bom. Por isso tem gente que fica com os prompts de internet e não dá certo. Você gera prompts alfaiates aqui. Alinhados à IA e alinhados ao que eu preciso. Então, é impossível de sair igual. Ainda mais no Academia 24 horas que ele é bloqueado para aprendizado de máquina. Então, o que você coloca lá, se vier uma outra pessoa que não é Franciane, que também trabalha com epigenética de milho, o Academia 24 horas não vai entregar o que você colocou lá para ela. Ela que faça o dela. Não existe aprendizado de máquina aqui para os usuários todos beberem do que a Franciane ficou ralando aqui para fazer. Diferente das IAs genéricas, né? Que elas têm aprendizado de máquina.
Então, o que você coloca lá, o ChatGPT usa. É só você ler os termos e condições. Gemini, ChatGPT, DeepSeek. O DeepSeek, quem usa o DeepSeek, e geralmente as IAs chinesas, gente, não é só aprendizado de máquina, não, tá? Você aceita que ele tem acesso a tudo que está no seu computador, que ele pode analisar tudo. Até sua conta bancária ele pode analisar. É óbvio que ele não pode tirar o teu dinheiro da conta, mas ele pode saber tudo. Então você tem que tomar cuidado com IA genérica, né? Porque daqui a pouco você faz uma revisão sistemática, 2 meses depois sai uma iguaizinha que submeteram antes que você submeteu, mas com o treinamento que você fez da IA. Aí você vai interagir, a própria interação traz autoralidade. Os materiais que você usou, é impossível se repetir, impossível uma pessoa fazer igual. E porque também você está usando uma IA treinada que já é bloqueada para aprendizado de máquina e vazamento de dados. ChatGPT vazou dados, você viu? Várias vezes já, inclusive. ChatGPT vaza conversas, ó, várias vezes. Mais 6.500 brasileiros. Falha, ó, e vários momentos diferentes, ó. 5 de novembro, 1º de agosto, dezembro. Não, aqui não foi caso de vazamento, né? Não foi notícia. Outro em novembro aqui. Tá aqui, galera. Então, tomar cuidado. Tomar cuidado. Vamos seguindo aqui, calma aí. Ainda não acabei, não, tem muita coisa. Felipe, como que eu lido com o plágio de IA? Como que eu lido com o plágio de IA? Porque alguns aqui estão escutando falar isso tudo e talvez estejam com medo de plágio de IA. Então, vou arrumar isso daqui para você de uma maneira muito explícita. Primeiro, não existe plágio de IA. Por quê? Porque plágio é uma violação de direito autoral. Eu não tenho como violar o direito autoral da Academia 24 Horas, porque ele não é um sujeito de direitos. É um crime impossível, ok? É um crime impossível. Então, quem te acusa de crime de plágio está cometendo crime, calúnia ou difamação. É essa pessoa que está cometendo crime. Dependendo de como ela falou, ou é calúnia ou é difamação. Você pode fazer um registro de ocorrência contra ela, tá? Inclusive, a coisa que eu mais treino em universidades é para isso. É para não acusar ninguém de plágio de IA. Porque no final do dia não é a universidade que paga só. A universidade paga civilmente. Mas o crime é pessoal. Então, hoje você tem orientadores, editores, professores respondendo criminalmente por acusações de plágio. Felipe, mas olha só, eu sou obrigado a passar no software antiplágio. Passe no software antiplágio. Mas todos eles são uma porcaria, nenhum presta. Nenhum presta. Eles são, na verdade, eles fazem o seguinte, ó, passa aqui, aí ele diz que tem um percentual alto de plágio, quer contratar um humanizador, que é dele, aí ele te vende o humanizador e depois passa aqui de novo, dá 0%. Por quê? Porque ele introduz, mesmo que você altere parte do texto, ele introduz uma espécie de impressão digital. É como se ele estivesse mandando uma mensagem subliminar dentro do texto, que quando o texto é colocado nele de novo, ele identifica que é um texto que ele gerou e ele coloca 0%. Vocês já viram sobre impressão digital de texto gerado por IA genérica? A nossa não tem, tá? Né? Digital entre aspas, tá, gente? Né? ChatGPT. Como é que é o nome técnico mesmo? Vamos ver se sai. Acho que o Marcos está aí. Qual é o nome técnico disso? Esqueci. Esqueci da impressão digital que fica no texto. Nós são 30 milhões de conceitos, né? Então, daqui a pouquinho, Marcos ajuda com o conceito. Se ele tiver ainda aí. Vamos lá. É, vamos nessa. Softwares antiplágio, então, são uma porcaria. Mas se você é obrigado a passar, passe. Só que o que você vai fazer? Você vai também passar um texto de quem te obrigou.
Então a pessoa te obrigou a passar no software antiplágio? Ok. Né? O rastro, obrigado, Marco. A pessoa te obrigou a passar no software antiplágio? Ok. Aí você vai passar um texto dela também. De preferência um texto antigo, tá? Porque aí você vai se proteger. Ela vai falar, olha aqui, o teu deu plágio. Aí você fala, ih, mas o teu também, e agora? Agora, isso não quer dizer que é bagunça, né, gente? Você tem que cumprir aí tudo isso desse mapa mental riquíssimo. O que que é o mapa mental, gente? Gente, para para pensar nessa aula. Olha, olha isso. Tem te cobrando aí R$ 997 por um curso de revisão de literatura e te entrega menos que isso. Tá claro até aí, galera? Beleza? É o seguinte, enquanto vocês estão colocando as outras dúvidas, deixa eu fazer um convite aqui rápido, tá? Eu quero te convidar para assinar o Academia 24 horas. Por quê? Porque, como você sabe, se você me acompanha há um pouco mais de tempo, quando vira um ano, é época de reajuste de tudo nosso. Cursos, mentorias e, obviamente, das nossas IAs. E o reajuste é muito simples, né? Inflação, né? É o fato de que é cada vez mais caro para disponibilizar essas IAs para vocês, né? O custo de disponibilização é cada vez mais caro. Tanto é que você pega essas IAs que são americanas, elas colocam 3 usos, né? 5 usos e te cobra em dólar lá em cima. Então é caro. E terceiro, porque nós tivemos um aumento de 12,5% no imposto no Brasil. Então, obviamente, a gente não vai ficar com esse aumento absurdo de imposto. A gente vai ter que reajustar as nossas IAs. Eu te recomendo acessar agora o link que está aqui e você aceitar agora esse convite, porque você está pegando a melhor condição possível. A gente vai reajustar. E você pode entrar depois, você vai ser sempre bem-vindo. Nós estaremos aqui daqui a um mês, daqui a um ano, se Deus permitir. Porém, a condição de agora é agora. A gente vai reajustar os valores, né? Você vai receber no Academia 24 horas, gente, tudo isso aqui, ó. Todos os 50 robôs e todos os que serão criados. Por exemplo, quem entrou em janeiro de 2025, né, recebeu 18 robôs. E todos os outros foram criados, essas pessoas receberam. Então você imagina em janeiro de 2027. Se hoje tem 50, imagina em janeiro de 2027. Vídeos tutoriais, treinamentos aceleradores, agora com trilhas pedagogicamente definidas. Professor, eu preciso escrever um artigo. Tá aqui a trilha do artigo, eu executo aqui e acabou. E, Felipe, é o seguinte, cara, eu preciso escrever minha tese. Tá aqui a trilha da tese, acabou. Eu preciso escrever um projeto de pesquisa, eu preciso ganhar dinheiro. Aqui é a trilha do empreendedorismo. Então, é tudo organizado por trilha, pedagogicamente definida e gastei um dinheiro com a nossa pedagoga. Ah, então, use as trilhas. E-books para você pegar e aplicar, tudo muito prático. Encontro de suporte, tá? Nós vamos ter encontro agora semana que vem. A gente sempre faz 2 encontros por mês. Para quê? Para te ajudar pessoalmente. Gente, vai encontrar com alguém do chat GPT, vai encontrar com alguém do Lit não sei o que, Lit do não sei o que lá, vai lá encontrar. Nem e-mail responde. Nosso suporte funciona em encontros e nós temos ainda e-mail e WhatsApp para quando a coisa está pegando fogo aí. Entendeu? Às vezes a pessoa recebe suporte meia-noite. Meia-noite, sabe? Então, assim, vai lá mandar uma mensagem pro Gemini, espera aí. E pro valor que você está pagando no Academia 24 horas, pro que você recebe, é muito pouco, né? Aí tem gente que fica na. Gente, não existe nenhuma IA melhor do que o Academia 24 horas pro dia a dia do Academia. Você ainda tem encontro. Tem a minha equipe te ajudando, eu te ajudando. Entendeu? É assim que a gente faz. Pagamento em reais. E aí vai aumentar o nosso imposto para a gente garantir isso, né? Porque quando você paga em reais, eu consigo permitir que você pague no boleto ou no Pix. Só que o imposto aumentou. Para cartão também aumentou, óbvio. Então, eu posso te cobrar em dólar, mas aí não vai ser interessante para você, porque você vai ter que pagar no cartão e tem IOF, taxa de câmbio, ou eu vou te cobrar em reais. Qual IA te cobra em reais? Vai lá pagar o ChatGPT em reais, vai lá pagar o não sei quem em reais lá.
o DeepSeek. Olha só as vantagens que você tem. Todas as atualizações. Tem aí que você compra e a versão um. Quer a versão 2 paga. A gente entrega todas as atualizações sem pagar você paga R$ 1 por isso. Acesso individual VIP, né? Tapete vermelho para você, múltiplos idiomas. Você pode gerar textos em inglês, espanhol, italiano, o que você quiser, entendeu? E um acesso especial ao app, com valor 2025. Só que, como eu já falei, e você vai ver com seus próprios olhos, a gente vai aumentar. Você recebe todos esses robôs agora, imediatamente. Eu não vou nem ler todos. E não são só esses. São todos esses aqui de cima. E os treinamentos aceleradores já estão desatualizados, porque aqui tem quantos? Ó? 3, 6, 9, 12. A gente atualizou, são 50. Então, para de ficar com 1.000 cursos, entendeu? Qual IA te dá curso para você aprender a usar? E qual IA te dá esse nível de suporte? Qual IA te dá esse nível de suporte? E não quer dizer que seja perfeita, não. Nenhuma IA é perfeita. Mas eu duvido existir um suporte melhor do que o nosso. Manda e-mail para qualquer IA aí que eu duvido você receber uma resposta. Então, é tudo feito para funcionar. E você focar no que importa, ser um acadêmico. Né? Porque tem gente que parou a vida para estudar como usar chat GPT. Fala sério. É a mesma coisa, não. Você tem que usar máquina de datilografia quando você tem computador pessoal em casa, com internet, Wi-Fi, com tudo. Ainda tem os e-books aqui, tá bom? E eu vou liberar um mapa mental para você lá dentro do Acadêmico 24 horas. Quem quer esse mapa mental Mega Blaster? Já vai acostumando. Você vai receber esse mapa mental e todos os eventuais mapas mentais de aulas anteriores lá dentro do Acadêmico 24 horas, tá? Então é muito top. Inclusive, tem aulas minhas que eu libero até outras coisas. Checklists, prompts e um monte de outras coisas aqui. Eu não gosto de liberar prompt. Por quê? Porque eu prefiro que você gere no engenheiro de prompt, porque ele vai gerar um prompt alfaiate, né? Acabar com esse negócio de querer prompt genérico, porque ele não funciona, né? Então, ó, mapa mental dessa aula você vai receber e de todas as aulas que tiverem mapa mental lá dentro do Acadêmico 24 horas, tá? Olha aí, ó. Então aponta a câmera para o QR Code ou entre carreiracademy.com/barra A24H-Revlit, que é o nosso encontro de hoje, e você não vai se arrepender da sua decisão. Então aponta a câmera para o QR Code ou entra aqui no nosso link que está no chat. Eu vou responder as dúvidas finais e a gente vai se despedir, tá bom? Deixa eu ver aqui. E as coisas que eu já respondi, aí eu obviamente não vou responder de novo, mas deixa eu ver aqui se teve dúvida nova. Vai disponibilizar esse mapa mental? Sim. Presente para a galera do Acadêmico 24 horas, tá? Mas espera aí, 24 horas, tá, gente? Já que o nosso aplicativo se chama Acadêmico 24 horas, espera 24 horas para o mapa mental ficar lá dentro do aplicativo, tá? Método indutivo ou dedutivo, certo? Não tem só esses dois. Você vai aprender no Academia 24 Horas, na nossa trilha de pesquisa, que existem 3 métodos e você tem que escolher um deles. Posso escolher 2 deles para a mesma pesquisa? Não. Existe o método indutivo, existe o método dedutivo e existe o método hipotético dedutivo. 95% das pesquisas hoje, vocês sabem qual método usa? Temos 3 tipos de método. Indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo. 95% das pesquisas usam qual método hoje? Valendo um ponto na prova. Valendo um pronto. Um ponto. Qual? Hipotético dedutivo. Tá? Entrei no mestrado agora e uma das primeiras coisas foi tocar o terror sobre o uso da IA. É, terrorismo, né? Gente, na década de 90 foi a mesma coisa com a internet, tá?
Quando veio a década de 90 e a internet chegou de uma maneira mais popularizada, acadêmico que usava a internet era subacadêmico. E era a mesma coisa, perseguição, muitos crimes aconteceram contra acadêmicos que usavam a internet, entendeu? E aí é a mesma coisa, mas ó, talvez daqui para o final do ano já mude. A gente já tem hoje 18 cursos de graduação em IA no Brasil. Na União Europeia, por exemplo, em vários mestrados e doutorados, é obrigatório falar de IA em todas as disciplinas. O mesmo aqui nos Estados Unidos, sabe? O que vai mudar é o seguinte, é o valor do acadêmico 24 horas. Então entra agora. Aprendi a fazer fichamento com o professor Felipe. Fichamento é o poder, né, Ana? É o poder. Deixa eu ver aqui. Sim, você paga o Academia 24 horas, você já recebe todos os seus consumos imediatamente. Não é igual essas IAs que tem por aí, não, que você. Ah, é só por mês. Aí sabe o que acontece? O cara chega e bota lá. Você só tem 3 usos por mês. Aí você, eventualmente, no mês de janeiro, você não precisou usar. Entendeu? Aí em fevereiro você perdeu esses usos. Eu acho isso um absurdo, tá? E eu, Felipe, prefiro trabalhar, eu te entrego tudo que você pagou. Eu acho mais correto. Porque a ideia de mandar por mês é um mecanismo econômico da própria IA, para ela ganhar mais dinheiro contigo. Por que que ela ganha mais dinheiro contigo? Porque você não usou aquele mês, expirou, já era. Eu eu não curti isso, entendeu? Tanto é que a decisão para a Academia 24 horas foi essa. Quer dizer que eu vou manter isso para sempre? Não, tá? Eu posso mudar isso a qualquer momento, mas não é a minha filosofia atual de trabalho. Então, assim, melhor momento de entrar é agora, tá? Se tem algum bug, Dayana, pode sempre nos ativar, tá? Encontros em grupo, se for algo mais urgente, também fala com a gente no e-mail, no WhatsApp, e a gente vai te ajudando, vai entendendo o que que foi, tá bom? Agora, façam isso no chat GPT, manda lá um e-mail. E é muito mais caro do que o Academia 24 horas, né? Deixa eu ver aqui. A partir de qual texto do meu projeto de tese eu consigo elaborar a IA do meu referencial teórico? Não entendi a pergunta. Se você puder refazer aí a pergunta, Hilda, que eu não entendi. Anexa algum documento e pede para ele ler por gentileza. Tudo bem. Vou pegar aqui um. Posso pegar um artigo meu aqui da internet qualquer? Artigo Felipe Ascenso. Deixa eu pegar aqui um qualquer aqui. Colocar PDF. Aqui, vou pegar esse daqui. Primeira coisa que eu tenho que ver é se o artigo é escaneável, né? Aqui, ó, ele é escaneável. Estou selecionando, entendeu? Aparentemente, o arquivo não é bloqueado, tá? Porque às vezes a pessoa que gera o PDF, ela bloqueia o PDF. Tem como bloquear. Não dá nem para ler, nem. Gente, várias paradas acontecem. Eu não sei por que que a pessoa bloqueia o PDF, mas tem como. Então, ó, aparentemente está ok, tá? Vamos lá. Deixa eu. Qual é o texto? 7. Deixa eu pegar aqui, escrita acadêmica. Pode ser no escrita acadêmica ou você quer outro robô? Escrita acadêmica, tá bom. Vou colocar aqui. Primeiro eu coloco o arquivo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Aí eu espero ler, ó. Leia o arquivo. Felipe, eu posso já começar a pedir um monte de coisa? Calma, meu amigo. Primeiro lê. Deixa a IA entender sobre o que que é. Tem gente que já lê o arquivo e faça 1 trilhão, ou nem fala para ler o arquivo. Já fala assim, reescreva um artigo a partir desse documento. Não é isso que você está aprendendo com a gente. Então vocês têm que tomar cuidado, galera. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas com esses pedidos que são diferentes do que o que a gente ensina, tá? Aí ele carregou, ó. Aí eu vou colocar aqui, leia o arquivo. Depois que ele ler o arquivo, aí eu peço o que eu quero. Tá? Agora não vai ser reescreva.
Entendeu? Porque você já aprendeu que como é que funciona aqui, ó. Olha aqui as etapas da revisão de literatura, tá? E aí ele vai lendo aqui, ó. Leu. Show de bola. É, aí eu converso com ele sobre o que eu quiser, né? Me explique o arquivo. Tá? Aí eu faço, aí eu sigo a vida normal, entendeu? Para o que eu desejar, para o que eu quiser. Beleza? Então é assim que a gente anexa, tá, galera? Deixa eu ver aqui o resto. Olha aqui, ó. Tá ele fazendo isso aqui. Tá ele lendo. Tá claro? Vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Cadê 24 horas ferramenta indicada para quem vai iniciar um mestrado profissional? Ele é indicado para qualquer um que queira a vida acadêmica, do primeiro período de faculdade até um professor doutor mega consolidado. Atendemos a todos os públicos. Como é o Academia 24 horas me ajudar com materiais que não são artigos que posso baixar na ferramenta? Quando eu quero um resumo sobre um livro conceituado e conhecido, mas sem o PDF. Se o livro for conhecido, é só você pedir o resumo, porque ele vai pegar das próprias discussões que existem sobre o livro na internet, nas bibliografias, tá? Agora, se for um livro que não tem nenhuma discussão, aí o ideal é mandar o livro se certificando de que o arquivo está adequado, né? Está rígido. Felipe, e como é que eu sei as boas práticas de uso do Academia 24 horas? Aqui no módulo de boas-vindas tem o Comece por aqui, e aqui tem uma aula sobre como usar de uma maneira prática o Academia 24 horas. E nós temos o robô, até esqueci de falar isso, né? Tem o WhatsApp, tem e-mail, tem os encontros de suporte e tem o nosso robô, que sabe tudo do Acadêmico 24 horas. Então, tudo feito para funcionar, né, galera? É muito top. Deixa eu ver aqui. Pessoal, tô indo para o final do nosso encontro, tá? Esse é o momento de você entrar. Ó, o Marcos até colocou aqui, eu acho que já são mais de 60 robôs, hein? Eu posso estar desatualizado, meu querido Marcos, de fato. Que o negócio é bom. Você acha que vale a pena fazer um mestrado EAD em instituição estrangeira para depois validar o diploma aqui no Brasil? Se a instituição de estrangeira for lícita, sim. Porque tem muita instituição estrangeira aí que é golpe, né? Fiz o câmbio no ano passado, muito bom. Tamo junto, Anildo. Se eu fizer uma revisão dessa forma que você mostrou, quantos créditos? Aí depende de você, Giacomo. Giacomo, eu vou falar isso com muito carinho. A escolha é seguir sem Academia 24 horas ou com Academia 24 horas. E se você seguir sem, você não tem acesso a todas essas coisas, todos esses benefícios. Então não pensa em consumo, pensa em benefício, entendeu? É, isso é que importa, cara. Você tem um monte de consumo. 1.200 hoje, né? Porque a gente vai diminuir, é claro. A gente vai aumentar o valor e diminuir o consumo para os novos. Então, você não entrar, você perde o quê? Você perde acesso à melhor ferramenta de dia a dia de acadêmico do mundo, com treinamento, suporte, segurança. É esse o raciocínio. Porque se você não entrar, você vai continuar sem usufruir disso, entendeu? Tô falando com muito carinho, tá? É uma outra perspectiva, você não precisa nem concordar comigo, tá? Mas eu aqui como seu mentor, onde encontro a agenda de 2026? Não estou encontrando. Na aba Comece por aqui do Academia 24 horas tem os encontros de suporte. Coloque o QR Code de novo, por favor. Tá aqui o QR Code, mas vou colocar o link aqui no chat também, tá? Quando a universidade pede que façamos uma declaração sobre o uso de IA para a produção de trabalhos acadêmicos, de que forma poderemos indicar que usamos o Academia de 24 horas? Depende. Você vai indicar no modelo de declaração da sua universidade. Provavelmente eles têm um modelo. E você vai indicar de acordo com o modelo, né? E tá tudo bem. Normalmente eles pedem para marcar no uso da revisão de literatura, no uso da introdução. Marco todas as que forem necessárias? Sim. Não minta. Não tenho que mentir, não tenho que esconder, tá? Não tenho que mentir, não tenho que esconder. Eu não, deixa eu ser algo muito claro aqui. Nunca.
eu vou sugerir vocês mentirem sobre algo. Se uma universidade oficialmente pede que você informa. Agora, eu vou te ensinar a se proteger do terrorismo e da perseguição e dos crimes que são praticados contra quem usa IA, especialmente calúnia e difamação. Entendeu? Agora, se é um requisito da sua instituição você fazer essa declaração, você tem que fazer um requisito dela. Agora, é comum as instituições exigirem isso? Não. É muito raro as instituições exigirem isso. Galera, eu respondi todas as perguntas. Vamos lá. Alguma restante? Ou eu estou liberado? Para de gastar dinheiro, gente, com coisas que não funcionam. Quanto que tal a academia 24 horas por dia? Hoje, né? Que vai aumentar. Dá, é isso, R$ 2 por R$ 2,18. Não é nem um Kit Kat. Kit Kat é mais do que isso, tá? Então, show de bola? Eu não posso afirmar, Ana Cleide, porque eu não sei como que você vai usar. Então, se eu afirmar algo e você usar diferente, você vai lá no suporte, ou alguém vai lá no suporte, ou uma pessoa que está escutando essa gravação vai no suporte e, e vai falar de coisas que, como se eu tivesse prometido, entendeu? Então, cada um usa do seu jeito. O que eu te garanto é o seguinte: não existe melhor IA para o dia a dia acadêmico que o Academia 24 horas. E a escolha de cada um aqui é ficar sem essa grande inovação que só melhora. E a Academia 24 horas foi fundada em 2024. Só melhora, cada vez mais top, mais incrível, ou não ter acesso a essas inovações. E seguir com IAs genéricas que não funcionam, ou com essas IAs enganação aí, que você só pode fazer 3 pesquisas por mês, e aí se você não fez, você ainda perde tudo, tá? Show! Tamo junto, gostei da apresentação, foi bem prático, tamo junto, sempre contribuindo e seja sempre bem-vindo aqui. Gente, essa é a sua última chamada para entrar aqui ao vivo no Academia 24 horas. Então, ó, coloquei aqui o link e seja muito super mega blaster bem-vindo. Valeu, galera. Tchau, tchau.